Olá família, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Bem-vindos a mais uma leitura do nosso canal Magia Tarô e do nosso canal Tarô Intuitivo. E mais uma vez uma leitura de múltipla escolha, onde eu vou revelar quais são as próximas atitudes dessa pessoa. Vamos invadir nossa mente, o nosso coração, a nossa alma de paz neste momento, respirando tranquilamente, pensando na pessoa, pensando na situação, esperando uma resposta, concentrando numa dessas escolhas, pedindo que elas tragam uma resposta importante para você. Vamos acender esta vela, estamos no dia de Natal, hoje, 25 de dezembro. Que esta vela atenda os seus pedidos, responda aos anseios da sua alma, do seu coração, e que invada também os lares, as famílias, o mundo, de paz, amor e harmonia. Salve Pai Oxalá, salve a energia do bem, salve a espiritualidade maior. Se na sua mente vier o desejo, a mensagem que você deseja ouvir mais do que uma leitura, não tem problema nenhum. Elas podem se completar, elas podem se refletir em mais do que uma mensagem. O que importa neste momento, com harmonia, com paz, que você faça a sua escolha. Leitura número 1. Leitura número 2, leitura número 3. Pause um pouquinho o vídeo se for preciso. Volte quando você tiver definido a sua escolha. Vamos então, você que já definiu a sua ou as suas escolhas. Quais são as atitudes a esperar dessa pessoa? Essa pessoa está numa situação agora na sua vida, em relação a você, em relação também à vida, em relação a planos materiais. Essa pessoa pode ter tido uma proposta de trabalho, de compromisso com o trabalho, com ganhos também. Então, não só em relação a você, né, se for uma pessoa amada, uma pessoa da família, ela está buscando respostas de uma forma ponderada, né? O eremita pondera, ilumina, vai buscar os seus conselhos com ele, com a sua experiência, ele ou ela com a sua experiência, mas também com pessoas que ele sinta que pode trazer bom conselho, pessoas que têm o sentido maduro perante a vida e que já passou por situações parecidas na vida. José, serei eu essa pessoa? Se você tem essa característica, se ele confiou em você em algum momento da vida, sim. Mas também com outras pessoas mais velhas, inclusive, né? O eremita fala, né, na ancestralidade da pessoa, aquela pessoa que traz confiança. Então, uma pessoa que quer seguir bons conselhos. José, eu estou falando de uma pessoa amada e a gente foi afastada justamente por causa da mãe, do pai, família, pessoas mais velhas. É com essas pessoas que ele está buscando conselho? Não acredito, porque aqui há mudança nesses conselhos, né? Ele quer parar com discussão, ele quer chegar a uma situação de parar com confusões, parar com lutas e discussões inúteis. Ele quer o caminho do sol. Ele quer um caminho de iluminação. E o 2 de paus fala assim, revelação, olhar
para o céu. Aliás, esta energia, esta situação, ela não é criada só por causa da situação dessa pessoa atual, mas pela própria espiritualidade, né? O eremita vem da ancestralidade, vem dos conselhos espirituais também. Então, além da nossa experiência, além do conforto de um conselho de uma pessoa sábia, também a sabedoria da espiritualidade, trazendo esse novo caminho que faz ele pensar, não é? Muita discussão, muita dificuldade na minha vida que eu não quero mais, eu quero esclarecer. Mensagem espiritual agora, não só das cartas, trazida pela espiritualidade. Pensar em vocês e tanta situação que foi criada entre vocês, que gerou discussão. Discussão, assim, estar do seu lado ou ao lado de outra pessoa. Um olha para aqui uma opinião, olha para ali outra, né? E discutir por causa de opiniões alheias, influências alheias, seja qual for. Em primeiro lugar, ela compreender isso. Muita coisa da atitude dessa pessoa foi dela não conseguir colocar-se firme de um lado. Ora pensava de uma maneira, ora pensava de outra, estava em casa, estava com você, estava tudo bem, de repente chegava uma pessoa, ou ele ia encontrar uma pessoa, maus conselhos, más influências mudava tudo, né? E passaram vocês uma fase onde essas discussões, né, se acentuaram, talvez em alguns de vocês, né, separaram até, mas agora ele está conseguindo, né, vislumbrar, compreender isso, discussões inúteis, contrariar-se a si próprio e buscar uma resposta sábia em relação a isso, para poder ser feliz. Porque a realidade, ele viu que eram discussões que não traziam, né? Não gerou a felicidade para essa pessoa, não gerou para você e não gerou em muita coisa. E aliás, algumas coisas que vocês discutiam, ele vê com uma pessoa, com a espiritualidade, com sabedoria, que você tinha razão. Um deles é o comprometimento com o trabalho, para uns fraco, para outros demasiado, que interferiram na vida. Outros que ele gastava recurso com pessoas que justamente absorviam a energia dessa pessoa e levavam, né, ele manter uma situação, manter pessoas que de alguma maneira separavam, traziam conflito na vida de vocês. Então ele está a buscar, ele está a agarrar-se à sabedoria, ao seu próprio aprendizado, porque você não está feliz, né? A pessoa tem que ver, peraí, eu tenho que recuar e fazer algo diferente. Eu estou vendo que há um engano. Mas às vezes não tem maturidade naquele momento suficiente para sozinho trazer a resposta completa do que eu devo fazer. Então vai buscar um aconselhamento espiritual, vai buscar um aconselhamento em alguém sábio que ajuda a trazer essa resposta, né? Algo que parece que vem dos céus. Porque até mesmo essa pessoa com sabedoria, ela é escolhida, ela é iluminada pela espiritualidade para ajudar a harmonia nessa pessoa. Dá a entender que ela até se mudou, comprometeu-se com outras coisas, que agora está buscando o caminho do regresso, né? Desfazer algo que ela fez na vida para poder ser feliz. Então, gente, aqui fala essa pessoa querer ser feliz numa energia, numa condição de felicidade familiar. Então pode ser a sua pessoa amada, né? Querer agora, né, voltar para a família ou firmar-se em solidificar
né? Querer uma família. Querer ao seu... Aqui o sentido, assim, né, entre você e essa pessoa, o sentido da paixão, a novidade. Essa pessoa se apaixonou por você, você se apaixonou por essa pessoa, e depois há um amor. Mas nessa fase de paixão e amor, houve aqui uma influência, houve aqui um medo, um receio, um erro dessa pessoa. Então essa transição de paixão, essa transição aqui de paixão que às vezes até escravizava um pouco os dois. Não sei exatamente esse sentido dessa mensagem espiritual, mas você deve saber na sua alma qual é. Ou ele sentia-se preso por essa paixão, e depois era aquele momento, né, que começou a amar, mas houve aqui uma influência, houve aqui um erro, a coisa aqueceu no sentido de discutir, no sentido de temer alguma coisa que ele não via. Aliás, nesta leitura, não é? Um caso de amor, e não só, mas concentrando num caso de amor, uma separação, ou um casal que não está dando bem, ou tem muitas dificuldades materiais, ou de união, há uma influência aqui mágica, que não é vista, não foi, essa pessoa não soube lidar com essa influência, né? Da mesma maneira que eu digo que ele está à procura de uma pessoa com sabedoria, e essa pessoa está sendo influenciada para o bem, pela espiritualidade, por ser uma pessoa do bem, da mesma maneira ele no passado foi influenciado por pessoas que não estavam ligados a uma espiritualidade, a um caráter, assim então, do bem. Que pode ter usado vários artifícios para separar você dessa pessoa, para dar a sensação que ele estava preso, perdendo a vida. E gerou esse estresse entre vocês. Esse estresse, a discussão, por tudo e por nada. Mas ele agora precisa de paz e ele precisa dessa sabedoria. E aquilo que ele está procurando para reformular a história de vida entre vocês, entre família, ou entre vocês e no futuro construir família, ou equilibrar família, né? Essa energia da família, neste momento, para ele, é a luz. Ilumina, fertiliza o desejo com o bem. O saber agora mais agora esse sentido aqui do 2 de paus, né? Organizar, olhar o mundo de uma maneira diferente, crescer, não ter medo de crescer, crescer no sentido, né? Família, de comprometer-se com isso, né? Agora não é um medo, agora é um desejo, já que ele repara que a paixão, aquilo que de uma maneira escravizava, parece muito esta palavra agora pelos meus mentores, passa a ser algo escolhido, algo amado e não condicionado. Então essa pessoa vai estar de regresso na sua vida, essa atitude de família, de comprometer-se, sim. Por que ele não veio? Porque ele ainda precisa de reforçar, reformular o compromisso através da sabedoria espiritual, de pessoas e da própria capacidade de se auto-observar e ver que estava, de alguma maneira, vamos dizer assim, de uma certa maneira, possuído por maus conselhos, possuído por uma energia difícil, possuído por um conceito, não importa. Mas agora estar livre desse conceito que, né, de estar possuído por algo, por uma raiva, por medo, seja pelo que for. E agora ser ele próprio a escolher. Então aqui conseguir libertar-se aqui de algo escravizante. Na altura essa pessoa levou assim, estar com você foi algo assim escravizante. Essa passagem da paixão para o amor.
Mas na verdade o que o escravizou foram aquelas pessoas que influenciaram de alguma maneira a vida dele. Aliás, este eremita, né, além de conselheiro, trazido pela espiritualidade, pode ser uma pessoa que saiba lidar com esse tipo de energia e sabe aqui, por exemplo, cortar uma influência espiritual trazida por alguém que tenha esse sem limites na sua maldade, na sua influência, no seu caráter, para usufruir dessa pessoa. Ou seja, os antigos conselheiros é que escravizaram-no e não o relacionamento de vocês. Aqui pode ser uma situação de família, onde havia aqui, por exemplo, um vício, uma situação onde prendia pessoas. E agora a espiritualidade, o conselho, a união familiar está libertando essa pessoa desse comportamento difícil, dessa raiva, eventualmente desse vício. Então essa pessoa está dando assim um passo para a liberdade, um passo para ser ela própria, exprimir o amor e o desejo da família. A família passa a ser um sol, um farol, um arco-íris, um tesouro. Essa pessoa, ela foi marcada por medos, por situações psicológicas, né, que traziam um sofrer e faziam assim a procura de uma liberdade. Mas quanto mais ele procurava liberdade, mais estava preso sob uma influência. Não esqueça que a Lua, junto com o Diabo, e podemos incluir o Dois Espadas, não é? É aquela pessoa que não soube se defender perante as situações, tanto psicológicas do passado, como atuais, ou mais ou menos atuais, de influências de pessoas e principalmente de influências espirituais. Então tudo que ele se pegava como pensando que seria libertar-se, na verdade era escravizar-se, era prender-se. Por isso a necessidade da espiritualidade fazê-lo procurar a sabedoria, a paz, a verdadeira luz, iluminar, né? Temos o eremita com a sua lanterna, né? Temos o sol aqui, temos o arco-íris do 10 de copas, né? Então trazer luz à mente, à vida dessa pessoa, tá? Pessoa que passou aqui por uma situação, eventualmente um trauma, e junto com isso uma influência poderosa espiritual, onde tudo era um medo. Essa pessoa vai vir renovada? Sim, mas a necessidade sempre de se auto-observar, às vezes procurar ajuda, reforçar essa ajuda psicológica, né? Se manter numa situação de compreender o caminho, será naturalmente, né, procurado mais vezes, será uma certa necessidade, tá bom? Porque passou aqui essa fase, ele por medo, ele abaixou a guarda espiritual, psicológica, deixou-se ir. Mas agora está de regresso a querer fortificar e ser uma pessoa com valores, com amor, com força e com liberdade. Essa pessoa tinha uma dificuldade assim de ocupar o tempo, de valorizar o tempo.
Então aquela pessoa que se sentia muitas vezes assim meio perdida perante as situações, perante as pessoas, e não soube gerir esse passar do tempo, o que significa amadurecer, envelhecer, ocupar o tempo com coisas, com pessoas, não soube, perdeu a noção. E agora vem a procura dessa noção, não é? Está com o tempo. Isso aqui representa muito ansiedade também. O mundo moderno, principalmente, né, também traz muito esse problema para todos nós. Mas é preciso parar e observar o que nós estamos fazendo, onde estamos investindo a nossa energia. Qual o tempo gasto com coisas promissoras, coisas boas, coisas fundamentais e principalmente, né, o que estamos semeando para o amanhã. O que estamos semeando para o amanhã? Essa pessoa não sabia, ela estava perdida, mas ela está procurando, ela está se encontrando. Nessa situação, algumas dessas pessoas, né, em termos de amor, estão de volta, né? Mas também em relação a essa pessoa, ela também está numa nova situação assim de trabalho, né? Então não é só aqui uma leitura onde essa pessoa está de regresso no amor, mas ela está numa nova situação de trabalho também. Olha, boa sorte. Boa sorte vem finalizar a leitura, dizendo que a leitura é extremamente positiva, se você se identificou com ela. É uma leitura que a sorte aqui, para mim, é muito representada com o início, porque a espiritualidade colocou, ou está colocando, a necessidade, na mente dessa pessoa, ela observar que não está feliz. Ela observar que há muita contrariedade na vida dela. Outra grande sorte é a espiritualidade colocar-se à disposição para responder. Através de uma pessoa, através de toda a maneira, né, de trazer essa mensagem de clarificação para essa pessoa poder ser e fazer feliz. E aqui salvaguardar o bem-estar, o amor, o futuro dessa pessoa em relação à família, tá bom? Quer já exista, quer, né, você que está questionando isso em relação ao namorado, por exemplo, de constituir uma família, ou pode ser uma pessoa na sua vida que já tem seus filhos, era influenciado até por eles, não é? Contraditória a união de vocês, e de repente ele saber lidar com isso e solidificar e consolidar um novo amor, o relacionamento de vocês e a família que já existia, porque isso é muito importante. Muito importante. Mas é importante saber lidar da maneira certa, saber lidar com sabedoria, uma nova forma de lidar. E muita coisa está mudando na vida dessa pessoa e tudo vai com o tempo se encaixando, peças de um puzzle que vai se encaixando. É o regresso, a necessidade de saber harmonizar você, a família, mas também uma nova fase de trabalho que vem ajudar nisso tudo, tá bom? Boa sorte para você da escolha número 1. Gratidão. Vou pausar um pouquinho, arranjar o baralho e já volto para a segunda leitura. Ok. E vamos então à leitura número 2. Quais serão as próximas atitudes dessa pessoa? Essa pessoa tem um certo conflito interno, social e não só. Uma pessoa que passou uma situação assim de perda. Aqui pode até ser, por exemplo, uma situação de divórcio, não é?
E uma situação de divórcio que traz divisão de bens, perda, abandono, né? Às vezes a pessoa num divórcio, né, com uma desilusão, até deixa ir tudo, né? Pela desilusão, pela frustração. Também é uma pessoa que parece que é bastante, talvez por situações de perda, divórcio pode ter sido outras situações, porque até me parece que é uma pessoa que não é aquela pessoa que não tem muita sorte ou passou por uma fase que não tem sorte assim nas coisas, né? Então transformou-se numa pessoa assim intransigente, descrente. Às vezes fala-se de espiritualidade, ele é aquela pessoa que não participa, diz o contrário. Fala-se de amor, fala do mundo, e aquela pessoa que traz sempre uma certa contrariedade. Aliás, ela própria, né, atrai situações difíceis, situações, vamos chamar de pouca sorte, né, porque muito por causa dessa contrariedade com o mundo, não é? Então, uma pessoa que é difícil, né, de raciocinar com o lado da razão e o lado da emoção, dos sentimentos ao mesmo tempo. Causa um conflito interno. Então, aquela pessoa que tenta se defender. Mas é interessante, né? Ela está tentando lutar contra isso neste momento. Está tentando reformular a vida e a maneira de ver, a maneira de ser um pouco, vamos dizer, dona do próprio mundo e poder se orgulhar dos seus feitos. Então é uma pessoa que pode olhar para trás e não se orgulhar muito de algumas coisas, mas querer, a partir de agora, se orgulhar, né, das mudanças que ela luta para fazer na sua vida, luta para fazer na sua maneira de ser e de interpretar o mundo e as pessoas. Aqui é perda de fé. Perdeu batalhas na vida e, junto com as batalhas, perdeu a fé. Principalmente no amor, principalmente na postura de orgulho. Orgulho de uma maneira positiva, né? De orgulhar-se de si própria, de contar com a fé nele próprio, né? Perante as batalhas que a vida impõe. Um íntimo amargurado que essa pessoa tem. Não é a primeira vez que ela tenta. Que ela procura resposta, mas a sua própria energia impede, né? Mas agora é um momento de renascer. Aqui a mensagem assim, do espiritual que vem assim à mente também é um conflito aqui com o pai, ou a maneira de se relacionar com o pai, ou morte de pai. Na infância, por exemplo, ou na adolescência, tá bom? Numa fase da vida que precisava de um certo apoio, de uma mensagem, e por algum morte, abandono, não é? Empobrecimento, família, né? Mais virada para pai, mas que por exemplo perdeu-se no mundo, né? De vícios, de abandono, tá bom? Então traz, né? Uma pessoa difícil de falar sobre o passado, sem trazer uma contrariedade, uma fuga. Tem um íntimo muito amargurado, por isso difícil de falar, né? E olha para muita coisa, né? Em vez de pensar no passado como um aprendizado, traz sempre como uma perda. Agora é o momento de trazer como um aprendizado. Rei de copas e rei de espadas. Uma coisa que essa pessoa está tentando, e agora com seriedade, é falar sobre os sentimentos. Falar sobre o seu passado sem o sentido ou de culpa ou de sentido de perda, mas agora com o sentido de aprendizado,
de cura, curar-se, né, do passado, não se culpar de situações de perda, de abandono, mas aprender como lidar com isso. Olha só que bacana. A força para criar algo, estruturar algo. Dominar a perda, dominar a maneira de ser, a contrariedade. Dominar, saber dominar-se. Ninguém muda assim, né? Raras situações, não é? As exceções confirmam a regra, mas é preciso domar-se, né? Dominar-se. Uma pessoa que é muito marcada pela contrariedade e a falta de fé, para reverter, né, essa situação, precisa dominar os demônios, né, os conflitos que há dentro dele próprio, né, dessa pessoa. Dominá-los, domá-los, dar um tempo para poder, né, expulsar um sentimento durante uma situação, para poder ter outro sentimento, outra atitude. Isso vem quando a gente vê que as nossas atitudes não estão trazendo o resultado, o melhor resultado na nossa vida, né? Não vou dizer o resultado previsto, porque não há previsão dessa pessoa. Era explosão, era contrariedade. Aliás, ela autossabotava a vida. Então não pode ser o resultado previsto, era o resultado que calhava e era negativo. Perda trazia mais perda. E agora, consciente disso, né, tenta dominar-se, dominar a sua impulsividade, a sua tendência à contrariedade, né, e semear isso de uma maneira sólida e muito importante. Muito importante. Reformular a vida amorosa. Então aqui uma situação de reconciliação, aqui uma situação aqui de alguém que vocês tiveram aqui um relacionamento grande ou pequeno e houve esse arruinar, sabotar a própria vida dele e o relacionamento, essa pessoa está lutando contra a sua impulsividade. Para ver, porque o amor, a escolha feita em relação ao amor é importante, mas tem que ser sólida. E para ser sólida tem que saber lidar com o passado, com seus próprios fantasmas. E falar sobre isso, falar no íntimo, ser sincero sobre isso. Eu adoro isso. Falar sobre as dores. Conversar sobre as dores. Ter novas armas psicológicas sobre as dores do passado, saber lidar e principalmente com a pessoa amada, principalmente dentro do seu relacionamento, né? Ele poder estar do seu lado e falar, curar dores. Acho que é uma pessoa que quer se perdoar e quer que você a perdoe sobre as próprias dores e as dores que trouxe para você e eventualmente as dores que trouxe para outra pessoa. Esse é o sentido de aprendizado, não é? Ele só olhava as dores que ele sofreu, mas não via as dores que ele fazia nos outros também. E uma coisa, não é? Uma reflete a outra, não é? Você não pode espetar uma agulha numa pessoa esperando de troco um carinho, não é? Ou uma repulsa. Como costumam dizer, amor com amor se paga. Não violência se paga com amor. Não com intolerância. Não com sabotagem. Então aquela pessoa que está aprendendo a comunicar, a falar das dores e das dores impostas na vida dele e as dores que ele próprio impôs em você, principalmente. Relógio.
Então, gente, que interessante, né? Saber lidar com os próprios pensamentos, com as atitudes. Olha, é fantástico, né? A força, a força. Então, antes de ele reagir a uma situação, e a força é dominar-se, realmente precisa de um tempo para saber como reagir perante as escolhas da vida, perante as pessoas, perante as situações, aquilo que vai aparecendo, vai surgindo na vida dele. Também é uma pessoa que se sabotava e deixava muito que as pessoas sabotassem a própria vida, lembra? Aqui, como eu falei, pode ser uma situação de divórcio, pode ser uma situação de falência. Por quê? Às vezes a vida impinge situações, não é? Uma situação de crise, mas muita coisa aqui ele deixou, abandonou, deixou cair o próprio mundo, não é? E agora ele precisa dominar-se, não só para o amor, mas também para ser uma pessoa com a mente ativa, saber lidar com as situações. Em quem eu presto atenção? Em que tipo de conselho eu devo seguir? Situações aqui de sócios, situações de negócio, né? Confiar desconfiando, né? Estando presente, né? Alguns de vocês, né? Essa pessoa faliu, teve aí problemas financeiros, né? Porque ele de alguma maneira permitiu, não teve presente, confiou, abandonou, direcionou seu tempo para outras coisas e agora está vendo que é importante aonde ele concentra o tempo, a atenção, na vida, nas pessoas, na origem dos próprios traumas. Entende? Então uma pessoa que vem com... Reparem que o naipe de espadas, né, é um naipe de razão, é um naipe de ideias, de pensamento e de comunicação. Então essa atitude de falar permite pensar, avaliar melhor aquilo que fez e aquilo que deve fazer no futuro. Como gerir a vida, como gerir o tempo, como se autodominar, como não responder a algo assim de uma maneira instantânea, impensada, e sem dar aquele tempo para pensar e reagir com sabedoria em cada situação, com cada pessoa, como gerir as amizades, os negócios e o amor. Essa é a ideia, é a força que essa pessoa finalmente está conseguindo alcançar. Confirma, acaba a leitura, confirma, é isto o futuro, é isto que essa pessoa, é esta a realidade dos passos que essa pessoa vai dar. Falar dos sentimentos, falar do passado no sentido de cura, no sentido de perdão e a busca, a compreensão de um perdão que ele necessita da sua parte, porque ele compreende que também fez sofrer, entende? Gratidão a você da leitura número 2. Para pausar um pouquinho também para arrumar as cartas, já volto. Então, para a leitura número 3. Quais serão as próximas atitudes dessa pessoa? 2 de paus. Roda da fortuna. Rei de ouros. Temperança. Seis de espadas. Pessoa que está bastante ambiciosa neste momento. Mas com o sentido agora da temperança e os seis de espadas, são duas cartas que falam assim em calmaria, em acalmar, fazer as coisas com calma. Então aqui no sentido, a atitude dessa pessoa, eu acredito que essa pessoa pode ter sido assim muito virada para o material, mas agora um acontecimento, um fato na vida dessa pessoa
que faz olhar mais para a vida de uma maneira mais comedida. A necessidade da calma, a necessidade da espiritualidade e de acalmar-se. Então, aquela pessoa que pode ter passado por uma situação de doença, uma situação, às vezes, de perda de um familiar, algo assim um pouco mais rigoroso, né, espiritual, que faz essa pessoa parar e querer a vida, assim, de uma certa maneira. Podia ser pessoa que tinha, assim, também uma vida muito despreparada no olhar para a saúde, no cuidar-se. E agora uma necessidade de se cuidar. 6 de espadas também fala caminhar para uma situação com alguém de uma maneira mais tranquila, mais calma, e caminhar ao lado de uma pessoa. Ir junto com uma pessoa não exclui também com a família, com valores, não é? Trazer uma bagagem. E eu acredito que essa pessoa, ela lutou, ou ela teve assim um raciocínio muito material, muito ambicioso, mas agora ela pondera bastante, né, o sentido da ambição, o sentido da vida, o sentido também da perda da vida. Não é o que representa a saúde, o companheirismo, o amor, a família. As leituras trazem sempre algo em comum, não é? E nessas 3 leituras traz aqui a espiritualidade muito em comum, né? Na temperança, no pausar, um tempo para olhar a vida, e aqui traz um tempo para olhar e um tempo para desfrutar. Desfrutar com pessoas, lado a lado. Uau. Essa pessoa está refletindo muito os valores da vida, da própria vida. A pessoa pode ter passado muito perto da morte até, não é? Ter tido aí um AVC ou uma situação de alguém próxima, né? De quase morte, ou algo traumático, perda do amor, entende? Uma desilusão qualquer, algo assim meio traumático que está fazendo ela olhar para a vida e ver assim atitudes que no fim fez muito sofrer, não é? É claro que a ambição é importante, valores e tal, as conquistas, mas é importante desapegar-se, né, de algumas coisas, principalmente da não conquista, e também de desapegar-se, né, dos valores das coisas, né? A vida, estar vivo e desfrutar da vida tem o seu tempo. E se deixa o tempo todo passar, não é? Depois olha para trás e só vê que manteve a ambição, manteve alguma coisa, mas deixou de ter o valor das pessoas, da espiritualidade, do tempo de usufruir. Uma pessoa, por exemplo, pode ter negócios e agora querer ou aposentar-se, ou mudar aqui um certo padrão, para ter mais tempo, para valorizar mais o tempo dela, seu e dela. E isso através de mudanças de paradigmas, mudanças, às vezes até ter mais tecnologia para poder fazer as coisas de uma outra maneira, ou delegar tarefas a outras pessoas, né? Para usufruir do tempo a 2.
Gente, aqui vem duas situações assim, dois casos aqui, muito ligados assim a você e ao dinheiro, ao dinheiro, aos recursos, não é? Aqui, sem dúvida, ele é um olhar para a vida, um novo olhar, um refletir, e onde ele olha para você e você é a rainha da vida dele, né? É aquela pessoa onde ele tem que valorizar o máximo possível. Para isso há duas situações, não é? Ele olha para você com a rainha, então vamos desfrutar a vida, desfrutar os recursos, cada caso, né, adapta ao seu caso, cada caso dentro das suas possibilidades, mas os recursos serem usufruídos, já que você é a rainha dessa pessoa. Temos três rainhas aqui seguidas. E nesse caso, então, de você ser a rainha, os sentimentos agora estarem virados para você, e os sentimentos da vida estarem virados para você, você é a rainha da vida dele, né? Quer fazer da sua vida uma vida de rainha, dentro das possibilidades. Ele precisa, pensar assim e fazer assim. E equilibrar a vida assim. Eu tenho esta pessoa, eu quero que faça parte da minha vida, eu quero que ela se sinta bem e valorizada ao meu lado, então vou organizar minha vida, organizar os meus recursos para que isso aconteça entre nós os dois. Certo? Então, como eu disse, uma pessoa que podia estar muito impregnada no ganhar dinheiro, e agora tem que ter tempo para usufruir junto com você, valorizar você. A energia despendida dessa pessoa sentimentalmente e em termos de tempo é para você. Aqui também podia ser uma pessoa que os recursos nunca chegavam. Por quê? Porque ele gastava muito nele. Nele, amigos, qualquer situação onde ele achava importante, relevante. E agora não acha. Agora ele acha que tem que equilibrar-se, né? E ter recursos para trazer conforto, para trazer bem-estar, férias, tempo útil juntos, mensagem espiritual entre você e ele, equilibrar-se a sua maneira de ser, poder, da maneira adaptada à vossa situação, de ter esse tempo, essa dedicação e esse saborear, né? Você e essa pessoa principalmente. Aqui em alguns casos uma saber lidar com uma situação de filhos, principalmente que podiam ser de outro relacionamento, né? Saber lidar com essa situação e ter também os recursos para vocês, tá bom? Muita carta. Uma coisa que eu não disse, a vida dessa pessoa, esta energia que está aqui, de estar com você, a vida dela material também tem aqui, ou ela já é uma pessoa, vamos dizer, equilibrada materialmente, né, de recursos, ou se não era a pessoa que gastava, esse novo olhar, o equilibrar, ao mesmo tempo traz os recursos, né, que ele vai para com a roda da fortuna, vai para uma situação de ganho, tá bom? E aquilo que é traumático sentimentalmente leva ele a pensar assim, estou numa situação onde eu posso me aposentar, ou eu ganho mais, eu ponho tecnologia na minha empresa, ou lido melhor com isso e tal. Então esses recursos, né, vêm para poder vocês usufruírem, tá certo? Então, mesmo o casal que tenha passado um processo de dificuldade financeira, vem aqui essa situação de equilíbrio sentimental, amoroso e material. Aliás, vem aqui a carta estrela. E, aliás, vem a carta trevo, a carta de sorte. Estrela e trevo, boa aventurança para vocês, tá bom? Eita! Boa aventurança, sorte, o tempo com você. Carta mulher.
Aqui até pode ser uma situação de herança? Pode. Ao mesmo tempo que é traumático, não é? A perda de alguém, ao mesmo tempo traz uma herança, não é? Não necessita ser muito grande, mas de qualquer maneira é uma situação que leva ele, não é, a pensar. Temos que viver a vida, porque a vida ela é mais curta do que se pensa. E o valor que ela tem é o valor que se dá, nesse caso, o valor que se dá à pessoa amada e poder desfrutar tempo e recursos com essa pessoa. Essa atitude que ela vai ter em relação a você. Seu Zé Pelintra, o que nos diz? Boas notícias para encerrar a leitura. Boas notícias, não é? Claro. Situação de equilíbrio financeiro. Aqui há um susto que passa com essa pessoa, mas ela supera. E, na verdade, esse susto faz ela mudar a maneira que ela olhava a vida, com quem ela gastava a sua energia, o seu tempo, e ter outra maneira de ver a vida, e principalmente em relação a você, e o tempo útil que vocês têm para viver juntos, né? Boas notícias. Gratidão a você da leitura número 13, espero ter ajudado a todos vocês. Um grande beijo no coração e até a próxima.